Você acorda de manhã, você abre o aplicativo do banco e aí, para sua surpresa, você descobre que a sua conta bancária acabou de receber um super aporte. Aí você esfrega os olhos assim, e você conta novamente os dígitos da tela e não tem dúvida, tem 7 milhões de reais na sua conta. O que você faria? Quais escolhas você tomaria? Você investiria na compra de uma casa nova, com piscina, quintal, várias suítes? Você faria aquela viagem dos sonhos para a Europa? Enquanto você pensa, eu quero te fazer um alerta. A resposta que começa a se desenhar na sua mente, ela é mais importante do que você imagina. Ela diz muito sobre a sua criação e a maneira com que você aprendeu a lidar com o dinheiro. E isso influencia, inclusive, a capacidade que o dinheiro tem de ser uma bênção ou uma maldição na sua vida. As pessoas que não enxergam os recursos financeiros da mesma forma, da forma correta, dificilmente vão alcançar a independência financeira, mesmo que ganhassem milhões da noite para o dia, porque em pouco tempo elas retornariam à pobreza. Um estudo que foi citado pelo economista J.L. Zagorski ao US News fala que, em vez de tirar as pessoas dos problemas financeiros, ganhar na loteria colocou as pessoas em mais problemas, já que as taxas de falência dispararam para os ganhadores da loteria 3 a 5 anos depois de ganharem. Olha essas manchetes aqui. Segundo a National Endowment for Financial Education, cerca de 70% das pessoas que recebem um dinheiro inesperado vão perdê-lo dentro de alguns anos. O Don McNay, que é consultor financeiro de ganhadores de loteria e autor do livro Life Lessons from the Lottery, disse numa entrevista para a revista Times o seguinte: muitos dos ganhadores acabam infelizes ou falidos. Coisas terríveis aconteceram às pessoas. Aí agora eu te pergunto, por quê? Por quê? Porque algumas pessoas simplesmente ganham dinheiro e o dinheiro traz coisas extraordinárias para a vida deles e outras são o exato oposto. Porque alguns conseguem, mesmo começando com bem pouco, acumular um patrimônio impressionante, enquanto outras pessoas com uma condição financeira mais privilegiada muitas vezes mal conseguem se aposentar com dignidade. Dá uma olhada nessa matéria. O Research Center, núcleo de pesquisa da AFIA, revelou algumas informações bem interessantes. O salário médio de um médico gira em torno de R$18 mil por mês, o que não é pouco para o padrão brasileiro. Dentre os entrevistados, mais de 70% desses profissionais não se consideram aptos para administrar o próprio dinheiro. Quando questionados por quanto tempo eles conseguiriam se manter sem trabalhar, em caso de emergência, 24,4% apontaram no máximo 6 meses. Em média, 71% do salário dos médicos está comprometido com gastos fixos. Por isso, eles poupam pouco, mesmo ganhando bem. Então você consegue perceber um padrão aqui? Independente do salário alto ou baixo, dinheiro de herança ou prêmio de loteria, se as pessoas não aprendem a lidar corretamente com o dinheiro, aquilo que deveria ser a solução vira um problema. Nesses meus anos todos de estrada, eu já ouvi todo tipo de afirmação. O negro ele só ganha dinheiro vendendo curso, ele fatura alto por causa do YouTube, ele deve ter nascido de família rica e fica muito mais fácil. Os motivos que as pessoas encontram para explicar minha trajetória e as minhas conquistas são inúmeros, mas eu até entendo a curiosidade de muita gente. Afinal de contas, a empresa que eu construí com a ajuda de vários amigos e sócios virou um negócio multimilionário. O Grupo Primo hoje controla diversas empresas com resultados impressionantes, como por exemplo a Grão, que é uma gestora de fundos com mais de 100 mil cotistas. A Speech é uma renomada casa de análise. A Top Invest, que é a maior empresa de curso de certificação para o mercado financeiro. A nossa área de MBAs, que está chegando próximo de 10 mil alunos. A Portifel, que já é a maior consultoria de investimentos do Brasil. Mas você acredita mesmo que foi assim que eu comecei? Bom, no começo eu não tinha nada. Eu também já fui um cara completamente duro. Eu comecei a trabalhar já no início, lá da faculdade, porque me incomodava muito sair com os meus amigos e não ter dinheiro para comprar um lanche algumas vezes. Eu considero que foi um começo bastante parecido com o de muitos brasileiros, alternando entre momentos bons, às vezes muito bons, e momentos ruins, às vezes muito ruins. Eu cresci numa família de classe média e os meus pais, com a maioria dos pais, sempre se esforçaram pra caramba para que as coisas não faltassem em casa. E apesar de a gente ter tido uma vida estável de certa forma, isso não
impediu a gente de enfrentar grandes desafios, como passar por alguns problemas financeiros e com muitas dificuldades. E com a falta de dinheiro, vieram muitos problemas também. Oficiais de justiça tomando bens para pagamento de dívidas e alguns outros episódios complicados que muitos brasileiros acabam passando também. Tem um acontecimento dessa época que por algum motivo acabou ficando na minha memória. Um dia, durante a chamada na escola, eu percebi que a professora não chamou meu nome. Ela falou o nome de todo mundo, menos o meu. Como eu pensei que ela talvez tivesse pulado sem querer o meu nome, eu levantei a mão e eu perguntei: professora, acho que você esqueceu de mim. E até hoje a resposta dela me deixa meio triste. Tiago, seu nome não está na lista porque a mensalidade da escola não foi paga. Pô, esse é um dos episódios que eu vi com a minha família. E eu não quero dizer que isso que eu enfrentei é mais ou menos problema do que alguém. Nem é o caso aqui, cada um sabe onde aperta o sapato. Mas eu quero que você entenda que eu não nasci em berço de ouro. Os meus pais lutavam com a vida, como a grande maioria do nosso povo faz todos os dias. E quando eu venho aqui compartilhar um pouco dos caminhos que eu encontrei para criar uma vida mais próspera, é porque eu acredito de verdade que todo mundo que tiver uma dose de determinação, disciplina, alguma técnica, também pode fazer o mesmo. Com a visão correta, você pode ter certeza de uma coisa. Mesmo que hoje você não tenha 8 dígitos na sua conta, tomando boas decisões, dá para você chegar lá. Seja você um engraxate, um médico, o Luiz Barsi era um engraxate, e hoje é o maior investidor pessoa física da Bolsa. E o meu propósito com essa série de vídeos é mostrar esse caminho para você, ou alguns caminhos possíveis. Eu quero mostrar um caminho para que você possa construir patrimônio com consistência. Um caminho que trata o dinheiro como solução e não como um problema. E o mais importante, um caminho que pode trazer tanta alegria quanto o próprio destino final. E para te mostrar como fazer isso, eu vou abrir um pouco dos meus bastidores para você. Eu vou te trazer para sentar do meu lado e junto comigo começar a pensar e agir como alguém com muito mais prosperidade, uma mentalidade muito mais desenvolvida financeiramente. Hoje, e nos próximos 2 encontros, a gente tem uma missão: pegar 7 milhões de reais que eu recebi de um negócio que deu muito certo e planejar meios de multiplicar essa grana. Diferente de ganhadores da loteria que recebem um dinheiro sem preparo e depois perdem tudo, a gente vai ver o passo a passo, todo o caminho para multiplicar esse capital. Você vai entender como fazer 7 milhões se transformar em 20, em 30, em 40. Esse é o segredo que poucas pessoas ricas de fato revelam, mas que eu estou disposto a abrir para você. E para fazer isso eu vou seguir o exato método que eu utilizo nos últimos 5 anos investindo o meu dinheiro publicamente para obter altos rendimentos. Nesse período, a minha carteira pública de investimentos ultrapassou os 360% de rentabilidade. Para você ter uma ideia do que isso significa, eu bati, querendo ou não, 99,9% dos fundos de investimentos brasileiros que são geridos pelos melhores profissionais do mercado. É isso. Considerando os 2.000 fundos brasileiros que são ofertados ao público em geral, só 2 ficaram na minha frente. E ainda tem gente que fala que eu só sei ganhar dinheiro vendendo curso. O que eu ensino aos meus alunos é exatamente o que eu faço com a minha carteira de investimentos. Essa técnica me ajudou a ganhar muitos milhões na bolsa. Mais de 90% dos meus alunos dizem que começaram a ganhar muito mais no mercado financeiro após terem aulas comigo. Olha esse gráfico comparativo. A minha carteira é um motor de gerar riqueza. Nela, entre aportes e rendimentos, já existe um patrimônio acumulado de 16 milhões de reais, mais ou menos. Todos esses resultados não acontecem por acaso. Eles são fruto de um método que eu aplico vez após vez, sempre com sucesso. Nessa série, você vai ver na prática como eu aplico o método Arca para multiplicar o meu dinheiro pessoal. E se você seguir tudo que eu vou te mostrar, você vai ser capaz de fazer o mesmo com o seu próprio dinheiro. Está preparado para embarcar comigo nessa jornada? Bom, mas antes de começar, deixa eu explicar como essa jornada pelos bastidores desse dinheiro vai acontecer. Eu dividi essa série de aulas especiais em 3 partes. Nesse primeiro encontro, eu quero preparar sua mente para pensar e agir como uma pessoa mais próspera, como alguém que tem uma mente milionária de alguma forma. Quem tem mentalidade de pobre financeiramente, como você pôde perceber nos casos dos ganhadores da loteria, mesmo com todo o universo conspirando a favor, depois volta a ser pobre em pouquíssimo tempo. Portanto, antes de acumular riqueza, você precisa transformar na sua maneira de ver e se relacionar com dinheiro. É óbvio, tá?
Sem isso já era. No nosso segundo encontro, que vai acontecer no dia 4 de outubro, a gente vai pegar a parte da estratégia de investimentos. Então eu vou te mostrar exatamente como planejar os seus investimentos para que eles gerem riqueza para você. A gente vai falar sobre onde, como e por que aplicar. Mas não vai ser uma aula teórica, não. Eu vou pegar 7 milhões de reais que eu acabei de receber, eu vou falar com os principais analistas da nossa casa de análise, a Speech, e a gente vai decidir juntos como eu vou aplicar esse dinheiro. Entendendo o meu plano, você vai ter insights valiosíssimos para manter sua própria carteira de investimentos. E por fim, no dia 6 de outubro, a gente vai colocar a mão na massa para valer. Eu vou comprar cada um dos ativos do plano que vai ser traçado na aula 2. Você vai entender em detalhes como funciona esse operacional. Eu também vou responder as principais dúvidas que eu sei que vão surgir. Tudo bem prático, para você não ter medo na hora de aplicar o seu dinheiro. Mas deixa eu te dar um aviso importante. Eu nunca vi ninguém investir 7 milhões de reais assim publicamente como eu vou fazer. Eu mesmo nunca revelei esse tipo de coisa antes. Eu não sei se eu vou fazer algo assim novamente. Por isso, não deixa essa chance passar. Esse é o tipo de bastidor que pouquíssimas pessoas teriam coragem de expor publicamente. Mas eu acredito, de verdade, que ações práticas como essa ensinam muito mais do que qualquer teoria. E para garantir que você não perca nada, é muito importante que você não fique de fora do nosso grupo lá no WhatsApp. Por lá, a gente vai enviar todas as atualizações e os materiais das aulas. E se você ainda não está no grupo, clica no botão que aparece em algum lugar nessa página e se inscreva. Porque só quem estiver no WhatsApp vai receber os mapas mentais em PDF das 3 aulas dessa semana. Por fim, vale destacar que essas aulas especiais de bastidores marcam o lançamento da 20ª turma do 1000 ao milhão, que abre inscrições no próximo dia 10 de outubro. Essa mentoria é a maneira mais rápida e eficiente para que você domine todas as técnicas da Arca que a gente vai usar nesses próximos dias, tá bom? E se você quiser concorrer a uma bolsa de estudos para a nossa próxima turma, tudo o que você precisa fazer é deixar um comentário abaixo dessa aula com a hashtag Desafio 7 milhões, me dizendo qual foi o principal aprendizado ou sacada que você tirou da aula de hoje. O melhor comentário vai ganhar uma bolsa integral para a mentoria. A gente vai revelar os ganhadores no dia 9 de outubro, tá bom? Mas sem mais delongas, bora seguir com a aula de hoje, que tem muita coisa legal pela frente. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, antes de acumular riqueza, é preciso transformar a sua maneira de se relacionar com o dinheiro. Sem isso, você não constrói nada. Mesmo que você ganhe alguma bolada na loteria ou você receba uma herança generosa de um parente rico, são muito altas as chances dessa grana virar pó em pouquíssimo tempo. E eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu falo sobre transformar a sua mentalidade com relação a dinheiro, eu não estou falando aqui sobre aprender puramente habilidades técnicas como matemática financeira, cálculo de juros, etc. O conhecimento técnico, ele é importante sim, mas ele não é o suficiente. Se apenas manjar de números fosse requisito para ficar rico, não existiriam economistas pobres. Em compensação, eu já conheci uma pancada de pessoas muito bem-sucedidas que acumularam uma fortuna absurda e elas não falavam nem português direito. Então o mundo está cheio de gente assim. Você quer um exemplo? O Ronald Read cresceu em Vermont, nos Estados Unidos, numa pequena cidade chamada Dummerston, sendo o primeiro de uma família muito pobre a se formar no ensino médio. Durante a Segunda Guerra, ele se alistou no exército americano e ele serviu na Itália como parte da polícia militar. A sua vida depois da guerra foi extremamente pacata. Ele trabalhava num posto de gasolina como frentista e ele também foi mecânico de carro por aproximadamente 25 anos da vida dele. Já muito mais velho, depois da morte da esposa dele, que batalhava contra um câncer, o Read passou a atuar como zelador em uma loja de departamentos. Ele trabalhou lá por 17 anos da vida dele. Ele finalmente se aposentou em 1997. Ele tinha 76 anos de idade. Ele sempre manteve um estilo de vida básico e roupas simples, como blusa de flanela, que faziam muitas vezes ele inclusive ser confundido com um sem-teto. Tanto que uma vez, enquanto ele tomava café da manhã no restaurante que queria sempre, o homem se ofereceu para pagar a conta dele. E é quando ele faleceu em 2014, ninguém fazia ideia de que por trás daquela vida tranquila existia um patrimônio de 8 milhões de dólares em ações no mercado financeiro. Isso equivale a um patrimônio de 40 milhões de reais. A gente está falando de um homem que tinha apenas um ensino médio e que durante a maior parte da vida trabalhou como frentista e zelador. Mas isso daqui não significa que ele não tinha conhecimento. E talvez você se pergunte que tipo de conhecimento ele possuía, que tipo de habilidades você precisa dominar para ter sucesso. Eu vou explicar isso daqui a pouco.
Mas antes, a gente tem que tratar de algumas armadilhas que podem destruir a sua jornada em busca da independência financeira. A primeira coisa que você precisa entender é que a construção de riqueza ela é contraintuitiva. Se você agir com o seu patrimônio seguindo só os seus instintos, você vai, sem sombra de dúvidas, fazer um monte de besteira. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, a maioria de nós não recebeu nem educação formal sobre investimentos e muito menos sobre construção de riqueza. Pelo contrário, é bem provável que boa parte de tudo que você aprendeu sobre dinheiro esteja muito enraizado em ideias completamente erradas. Coisas como quem ganha dinheiro não pensa no próximo, o dinheiro muda a cabeça das pessoas, só quem é desonesto ganha dinheiro, ele é podre de rico e por aí vai. Quando eu anunciei essa série, um dos questionamentos que eu recebi foi: poxa, Nigro, mas eu não tenho 7 milhões na conta. Como que eu vou conseguir aplicar isso à minha realidade? Investir é fácil para quem já tem grana. Esse é um clássico exemplo de muitos bloqueios que a gente cria na nossa própria mente. Uma vez o Barsi sugeriu para uma pessoa como ela deveria investir 1 milhão. A pessoa então disse que ela não tinha 1 milhão e a resposta do Barsi foi essa: se você não pode investir 1 milhão, corte um zero e invista 100 mil. Se você não pode investir 100 mil, corte outro zero e invista 10 mil. Se você não tem 10 mil, corte mais um zero e invista 1.000. Seja lá quanto for, só comece. E essas palavras vieram do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Alguém que iniciou sua fortuna como engraxate. A maneira como a gente vê o dinheiro, ela está profundamente enraizada com a nossa história e experiências. Às vezes por bem e às vezes, e na maioria das vezes, por mal. Eu mesmo percebi já mais velho que boa parte da minha atitude com relação ao dinheiro estava associada à busca por aceitação. Eu nunca fui a criança ou jovem mais popular da escola, por exemplo. Eu usava óculos fundo de garrafa, eu não tinha muitos amigos. E conforme fui crescendo, eu percebi que todo mundo que tinha grana era mais respeitado e admirado pelas pessoas. Isso acabou despertando em mim uma vontade muito grande de acumular dinheiro e, sem perceber, eu passei a acreditar que com sucesso financeiro eu teria aceitação e admiração das pessoas ao meu redor. O lado bom é que isso me levou a começar a trabalhar e estudar sobre o assunto muito cedo. Mas, por outro lado, também me levou a alguns sentimentos de frustração. Levou um tempo para entender que quando as pessoas se aproximam de você por causa das suas posses, isso não tem nada a ver com um carinho verdadeiro. Por isso, pare agora e faça uma autoanálise. Como está a sua relação com o dinheiro? Você vê ele como algo bom ou como algo ruim? Quais sentimentos ele desperta em você? É felicidade, é senso de conquista, é realização? Ou quando você pensa no assunto, os sentimentos que te ocorrem são de escassez, briga, inveja, sacrifício, dificuldade, desperdício? Você não vai tratar bem o dinheiro se internamente ele for sinônimo de coisas que você despreza. Você quer outro exemplo de como a nossa relação com o dinheiro afeta as nossas ações? Olha essa história. Na década de 90, um cara chamado Antônio Domingos criou uma premiação de 30 milhões de reais jogando na Loto, que é a atual Mega Sena. No entanto, a felicidade dele durou muito pouco, porque uma série de decisões erradas fez com que todo o dinheiro se esgotasse em menos de 6 anos. E aí, em uma entrevista, o seu Antônio diz que quando ele ganhou o prêmio na loteria, ele ainda era muito jovem e sem maturidade. A primeira coisa que ele fez ao receber o prêmio foi morar por 1 ano e 6 meses em um hotel da cidade. Olha o que ele disse: na época, eu passeava por lá e o segurança sempre me dizia para não passar por ali. Então, quando eu ganhei o dinheiro, eu decidi que iria morar lá por vingança. E aí, numa matéria mais recente, o Antônio contou que hoje ele ganha vida como flanelinha. Eu não estou contando essa história para ridicularizar o seu Antônio nem ninguém. Eu sei bem o que é agir em busca de aceitação. Mas se você não estiver ciente das suas fraquezas e ideias equivocadas, você pode acabar virando refém de decisões péssimas e horríveis. Então, se só a nossa bagagem de vida afetasse as nossas decisões, seria muito mais fácil. Só que tem alguns outros probleminhas de fábrica aí que estão implantados na mente de todos os seres humanos. E geralmente isso aqui leva o nome de viés cognitivo. Eles são uma espécie de atalho que o nosso cérebro utiliza para economizar energia e tempo na hora de tomar decisões. O problema é que esses atalhos, eles também podem levar a erros de raciocínio e percepção. Os primeiros pesquisadores a estudarem esse fenômeno foram os psicólogos Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que lançaram as bases para o campo de pesquisa em economia comportamental. O Daniel Kahneman, inclusive, recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2002 por esse trabalho. Existem vários vieses que levam a gente a fazer besteiras na hora de investir,
e seria impossível falar de todos eles aqui. Mas eu separei alguns que eu considero os mais importantes, especialmente para quem está começando. O primeiro deles é o viés de framing. Framing pode ser interpretado como moldura. Pensa na moldura de um quadro. Tudo que você vê está limitado pelas bordas da moldura. Isso ocorre quando a gente toma decisões baseadas apenas em uma parte da informação e a gente não olha o cenário completo. Eu vou te contar uma história que vai ajudar a dar uma ideia do que eu estou falando. Em uma determinada aldeia viviam 3 homens cegos. Por causa do problema de visão, eles não faziam ideia de como seria um elefante, mas tinham muita curiosidade para conhecer um. Certo dia, se espalhou uma notícia entre os moradores de que um elefante seria trazido à cidade. Muito animados, eles decidiram que seria uma ótima oportunidade para tocar no animal e compreender como seria um elefante. Quando o grande dia chegou, cada um dos 3 cegos se dirigiu a uma parte do corpo do bicho. Um pegou a tromba, outro a orelha, o terceiro tocou o tronco do elefante. O primeiro que tocava a tromba, ele exclamou: eu nunca imaginei que o elefante seria como uma grande cobra. O segundo homem que estava tocando a orelha do elefante falou: nossa, você está totalmente errado. O elefante é como uma grande folha, lisa e fina. E o terceiro falou: não, vocês dois estão errados. O elefante é como uma imensa parede firme e sólida. E agora eu te pergunto, quem estava certo e quem estava errado? A resposta é: todos os 3 estavam errados. Mas todos os 3 também estavam certos, dentro daquilo que estava dentro da sua percepção limitada. Esse viés ocorre bastante no mercado financeiro. Com a taxa de juros alta, o investidor mais inexperiente pode olhar um gráfico como esse, do Tesouro Selic e Bovespa, e pensar: não vale a pena investir na bolsa, isso é bobagem. O negócio é ficar na renda fixa. Ele não está totalmente errado, mas olha como as coisas mudam nesse outro gráfico. Toda vez que a taxa de juros cai, a bolsa subiu com força, gerando excelentes resultados para os seus investidores. Isso ocorre porque com dinheiro mais barato, as empresas têm mais acesso a crédito para financiar suas operações e assim conseguem acelerar o seu crescimento. Por outro lado, com a taxa de juros mais baixa, os produtos de renda fixa tendem a ter uma remuneração bem mais modesta. E falando em juros, olha o que está começando a rolar aqui no Brasil. Aqueles que possuem uma visão mais completa do cenário econômico são capazes de identificar em uma notícia como essa uma excelente oportunidade para se posicionar na bolsa e surfar a boa onda. Esse tipo de pegadinha vai estar presente o tempo todo no seu caminho de investidor. Por isso, você tem que ficar esperto e não tomar decisões sem visualizar o cenário completo. Além do viés do framing, tem outros viéses que são igualmente perigosos. Você já ouviu falar sobre o viés do afundamento? Esse é mais comum do que você imagina. Ele ocorre quando a gente se apega a algo por causa do tempo, energia ou dinheiro já investido naquilo. Sabe aquele curso ou faculdade que você começou a fazer e mesmo não gostando resolveu levar até o final? Isso ocorre porque na nossa cabeça a gente pensa o seguinte: poxa, eu já gastei tanto tempo e dinheiro com isso que agora é melhor levar até o final. A gente age assim com relacionamentos infelizes que se arrastam por anos, empreendimentos que não dão lucro nenhum, mas que falta coragem para fechar as portas. É preciso ter muito cuidado com esses vieses, porque quando se trata de dinheiro, ele nos leva a tomar decisões ruins e a se agarrar a elas. Um exemplo clássico do viés do afundamento é o caso do avião supersônico Concorde. O projeto Concorde foi uma colaboração entre a Grã-Bretanha e a França na década de 1960 para criar um avião de passageiros supersônico. À medida que o projeto avançava, ficou muito claro que os custos estavam muito acima do previsto e que o avião provavelmente não seria economicamente viável devido ao alto consumo de combustível, restrições de ruído e outros fatores. No entanto, ambos os governos continuaram a financiar o projeto por muitos anos, apesar das evidências de que não seria rentável. O Concorde entrou em serviço em 1976 e foi retirado em 2003, nunca tendo sido economicamente rentável. Você já imaginou o desperdício de tempo e dinheiro? Vamos para o último viés que eu quero apresentar para você, o viés da confirmação. Esse talvez seja o viés que mais vai te impactar durante a sua jornada como investidor. Ele é perigoso, porque leva o investidor a buscar a confirmação de ideias pré-concebidas e não analisar os fatos reais. Tem uma frase que para mim define com precisão esse viés. Os idiotas tentam vencer discussões, os não idiotas vencem. Quando se trata de investir, não caia na armadilha de buscar apenas as informações que confirmem aquilo que você imagina ser o certo. Busque o tempo todo indícios de que sua tese está errada. Porque se você tentar derrubar a sua própria tese de investimentos e não conseguir, essa é provavelmente uma ótima aplicação financeira. Eu vou dar um exemplo prático. Em 2011, eu entrei no IPO de Abril Educacional, depois de ter ouvido de alguns amigos sobre o quão boa era essa empresa. Aqueles elogios, eles me empolgaram.
E na minha cabeça eu passei a acreditar que aquilo fazia total sentido. Afinal de contas, se tratava de uma empresa de educação e esse é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, não tinha como dar errado. Essa crença me fez dar pouca atenção aos fatos e mais ouvidos para aquelas pessoas que pensavam como eu. Resultado, o IPO abriu com uma queda de 10% e como eu estava alavancado em 6 vezes, isso fez com que meu prejuízo também fosse multiplicado por 6. Esse foi um baita tombo, mas que me ensinou várias lições. Quando o assunto é grana, não significa que os seus sentimentos não importam na hora de tomar decisões, mas eles têm que estar alinhados com os fatos. Nunca forme uma convicção sobre algo apenas baseado nas suas impressões, ou uma hora o seu ego pode te derrubar. Pois bem, acho que já está ficando claro que tudo começa na sua mente, na forma como você observa e absorve tudo que acontece ao seu redor. Eu poderia falar aqui sobre outros tipos de vieses, mas eu acredito que a lição já começa a ficar clara. A riqueza começa a ser construída não em planilhas e calculadoras. Ela começa na sua forma de pensar e agir. Buscar conhecimento técnico é só parte da equação. Na aula 2 e 3, que são aulas mais práticas, você vai ver em ação cada um desses aspectos que a gente tratou até aqui. Ao investir os 7 milhões de reais junto comigo, você vai ver como eu faço, por exemplo, para escapar da armadilha do framing, do viés do afundamento e da confirmação. Você vai ver com quem me aconselho e quais informações eu busco para ver o cenário completo e evitar seguir apenas os meus instintos. Como eu disse no começo, investir é contraintuitivo, mas com orientação correta dá para você chegar muito longe. Uma vez que a gente passar a ter clareza sobre tudo isso, qual é o próximo passo? Como investir de forma eficiente e que realmente me impulsione na direção de construir mais patrimônio? Exatamente isso que a gente vai ver agora. Para começar, aqui vai uma pergunta que eu quero que você responda com total sinceridade. Por que você acha que eu, Thiago Nigro, que nasci numa família de classe média e comecei a minha carreira como garçom, cheguei onde eu cheguei? Você acha que foi sorte? Você acha que foi habilidade nos negócios? Você acha que foi meu talento para me comunicar no YouTube? O meu conhecimento em finanças e investimentos? Qual foi a razão? É normal a gente achar que o sucesso na vida é como um raio que atinge apenas alguns felizardos e outros não. Mas quando a gente pensa assim, a gente perde a oportunidade de aprender lições valiosas. O sucesso não é um evento. O sucesso é um processo. O processo que pode ser aprendido e seguido por qualquer pessoa realmente interessada em pagar o preço. O que eu aprendi estudando o que deu certo em povos muito prósperos ao longo da história é que a gente deve dividir a nossa carteira em 3 partes. 1/3 em negócios, 1/3 em terras e 1/3 em reservas. E eu acho isso fascinante, porque esse é um portfólio que passou no teste mais duro que existe, que é o teste do tempo. Se você se lembra, esse também é o fundamento por trás do meu método de investimentos, a ARCA. O A de ações e negócios, o R de real estate, que seriam imóveis, o C de caixa ou renda fixa e o último A de ativos internacionais. Vamos se aprofundar um pouquinho em cada uma dessas 3 partes. Primeiro vamos falar sobre investir em negócios. Nada, absolutamente nada, constrói mais patrimônio do que investir em negócios. E a maneira mais democrática que existe para investir em empreendimento é a Bolsa de Valores. A desculpa de muita gente para não ter acesso a isso é o seguinte: Nigro, eu acho que a Bolsa é muito arriscada. O que eu faço se depois que eu colocar a grana lá as ações caírem de preço? Eu fico com medo de perder tudo. Bom, quem pensa assim claramente não entende como se deve trabalhar com a Bolsa para construir riqueza. E por isso realmente acaba fazendo besteira e perdendo patrimônio. Coloca uma coisa na cabeça. Eu não estou falando aqui sobre especular no curto prazo. Para você ganhar muita grana com a Bolsa, você precisa ter mente de investidor de longo prazo. Com essa mentalidade, eu posso te provar que os riscos são absurdamente menores do que você imagina. Quer um exemplo? Recentemente eu encontrei o seguinte estudo. Vamos pegar os 50 últimos anos da Bolsa de Valores e verificar a variação do índice Bovespa, que engloba as principais empresas do Brasil. A cada um dia, ou um pregão, a probabilidade de a Bolsa subir é de 55,2%. Se a gente olhar para um período de um mês ou 21 pregões, essa probabilidade sobe para 62,3%. Quando a gente analisa um período de um ano, ou 252 pregões, esse número sobe para 75,8%. A cada 5 anos, ou 1.260 pregões, a probabilidade de a Bolsa subir já é de 91,8%. E adivinha o que acontece em um prazo de 10 anos, ou 2.520 pregões? A probabilidade de a Bolsa subir é de 99,9%, quase 100%. Ou seja, se 50 anos atrás você investisse na Bolsa e você tentasse adivinhar se no dia seguinte ela subiria ou cairia, você acertaria em 55
50% das vezes e erraria em 45% delas. Porém, quanto maior o período de observação, maior a probabilidade de ganhos. E entende porque investir em ações de boas empresas não é tão arriscado quanto você imaginava? Não é à toa que caras como Luiz Barsi construíram um patrimônio gigantesco utilizando a bolsa. O segredo está no pensamento de longo prazo e não na especulação. Na aula 2 desse desafio, eu vou revelar para você as ações que eu estou de olho e quais eu vou comprar com parte desses 7 milhões. Todas elas têm algum aspecto em comum que eu quero que você nunca perca de vista na hora de decidir quais papéis você vai ter na sua carteira. Mas basicamente, empresas sólidas e robustas, com ótima gestão, que estão em mercados consolidados e são excelentes pagadoras de dividendos. Se você quiser saber quais são os papéis, não perca o nosso próximo encontro. Porque além de revelar os nomes das empresas, a gente vai submeter cada uma delas a um estudo completo para entender quais são os riscos e os benefícios. Vamos seguir para o segundo pilar que rege a nossa metodologia de investimentos. Invista em terras. Tem uma frase que eu adoro que diz assim: invista em terras porque Deus não fará mais delas. Todo recurso escasso tende a se valorizar ao longo do tempo. Uma empresa que se ligou nisso muito cedo foi o McDonald's. Confere esse mapa que eu vou colocar na tela. Nele você pode ver as 13.266 unidades do McDonald's nos Estados Unidos. Hoje a empresa tem uma equipe especializada, inteiramente dedicada a monitorar e adquirir imóveis. Mas por que eles se preocupam com isso se o negócio da empresa é vender hambúrguer, batata frita e refrigerante? A resposta está nesse outro gráfico. Vamos entender o que ele mostra. A linha preta lá em cima são as taxas iniciais que eles recebem dos novos franqueados. A parte amarela são os royalties que as franquias pagam. A linha vermelha são as receitas que o McDonald's recebe com os aluguéis dos imóveis. O aluguel cobrado sobre os terrenos faz com que as unidades franqueadas, 93% total, gerem rendimentos até 8 vezes maiores que as lojas próprias. A pergunta que fica é: será que o negócio do McDonald's realmente é vender lanche? Ou é um negócio imobiliário disfarçado de lanchonete? Mas a dúvida que pode pintar agora é: beleza, Nigro, mas então você está dizendo que eu deveria pegar as minhas economias e sair atrás de terreno ou imóvel para comprar, é isso? Não. Existem maneiras mais inteligentes de investir em imóveis utilizando o mercado financeiro. A principal delas são os fundos imobiliários. Deixa eu mostrar como eles funcionam. Você e outros investidores aplicam dinheiro em um fundo. Esse fundo pega a grana de todos os investidores e a utiliza para adquirir um imóvel, seja ele de um galpão, um shopping, etc. Quando o locador ou os locadores pagam o aluguel, o fundo repassa esse dinheiro proporcionalmente para todo mundo que investiu. O bom de investir em imóveis por meio de fundos é que toda a gestão do empreendimento é feita por um time profissional. Ou seja, são eles que se preocupam em cobrar os aluguéis atrasados, encontrar novos clientes, passá-las vazias e várias outras coisas. Mas aí pode surgir outra questão. Mas e se eu vou ter os custos como equipe profissional, não vale mais a pena eu mesmo comprar e administrar meus imóveis? Se liga nessa tabela comparativa entre o investimento em imóveis físicos versus os fundos. Eu explico em detalhe cada um desses pontos na mentoria do Meu Milhão. Mas aqui, até para não deixar a apresentação muito longa, vamos nos ater aos principais pontos. Primeiro, comprar imóvel físico é caro. Você precisa de muita grana. No caso de fundos, não. O processo de adquirir um imóvel físico é super burocrático e demanda muito tempo. Para investir em um fundo, basta você ter uma conta numa corretora e acesso à internet. Você faz tudo de casa. Terceiro, os rendimentos mensais de um imóvel físico estão sujeitos à tributação do imposto de renda. Já no caso de fundos imobiliários, você está isento. Em relação ao ganho de capital, aí a balança pende para o imóvel físico, porque existe a possibilidade de vender o imóvel e utilizar o dinheiro para a compra de um imóvel maior. Nesse caso, você não precisa pagar o imposto imediatamente. Quinto lugar, os fundos possuem alta liquidez, que é a capacidade de transformar aquele investimento em dinheiro. Já o dono de imóvel físico pode levar meses ou até anos para conseguir vender o imóvel e transformar o seu investimento em capital líquido. Sexto lugar, outro benefício do fundo em relação ao imóvel físico é a possibilidade de poder vender uma parte do seu patrimônio. No caso do imóvel físico, geralmente o proprietário tem que vender tudo de uma única vez, ou fica com a grana mobilizada. Sétimo lugar, esse talvez seja um dos pontos que mais me agrada nos fundos imobiliários. Quando eu invisto em um fundo que aluga sala de um shopping, por exemplo, o risco de inadimplência é bem menor, porque existem várias lojas no local. Já se eu compro e alugo uma casa para um único inquilino e ele não me paga, a minha receita pode cair bruscamente da noite para o dia. Em oitavo lugar, por fim, os fundos são geridos por profissionais que passam 24 horas do dia cuidando exclusivamente dos imóveis. No caso de imóvel físico, você vai ter que investir seu próprio tempo para lidar com todas as questões do negócio. Ok, Nigro, tudo fantástico, mas qual é a rentabilidade de um investimento via fundos? Se você pegar o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários listados em bolsa nos últimos 5 anos, você vai ver
que ele teve um rendimento de 63,95% contra 59,04% do CDI no mesmo período. Os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira já atingiram rentabilidades muito generosas no mesmo período. Na segunda aula dessa série, eu vou mostrar em quais fundos eu pretendo investir parte daqueles 7 milhões. Mas aqui ficou um aviso. Mais importante do que apenas conhecer quais são os papéis, é importante entender o processo de decisão. Lembra do viés de confirmação que me fez quebrar a cara com a Abril Educacional? Bom, um investidor bem-sucedido sabe que mais importante que o destino é o caminho para chegar até lá. E bem, por fim, vamos falar do terceiro e último fundamento para investir com sucesso: as reservas. Hoje a minha carteira pública de investimentos já rendeu mais de 360% nos últimos 5 anos e alguns meses e já tem mais de 16 milhões de reais em patrimônio. Eu não tenho dúvida nenhuma que os maiores responsáveis por esses resultados foram as ações, tanto nacionais quanto internacionais, e os fundos imobiliários. Eles são as galinhas dos ovos de ouro da arca. Mas então por que não colocar tudo nessas duas classes de ativos? Bom, lembra do viés do frame? Pensar assim é não olhar a figura completa. Tanto os fundos imobiliários quanto as ações são investimentos de longo prazo. Entretanto, a vida é dinâmica. As pessoas ficam doentes, perdem emprego, gastam com estudo para os filhos e tudo mais. Os imprevistos sempre acontecem no curto prazo. Isso faz parte da vida. E o que você vai fazer se você precisar do dinheiro hoje e ele tiver 100% investido em renda variável, por exemplo? Bom, portanto, seguindo a sabedoria milenar de povos antigos, pelo menos uma parte desses recursos devem sempre ser destinados ao caixa. Vale lembrar que isso não significa deixar os recursos parados na conta corrente. Isso é tão ruim quanto investir tudo sem diversificar. Mas deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem uma vela e essa vela seja o seu dinheiro e que o fogo seja o efeito da inflação sobre o seu patrimônio. Assim como com o passar do tempo o fogo ele vai derretendo e destruindo a vela, a mesma coisa ocorre a cada dia que o seu dinheiro passa parado na conta corrente, sofrendo os efeitos da inflação. Existem aplicações hoje com altíssima liquidez, ou seja, que você pode resgatar no mesmo dia ou em poucos dias, e que ainda são capazes de impedir o efeito da destruição de valor pela inflação. É como se você apagasse o fogo da vela. E se você souber escolher produtos de renda fixa realmente bons, dá para fazer melhor do que isso. Além de proteger patrimônio da desvalorização, a sua vela também vai crescendo ao longo do tempo. E é claro que esses investimentos são mais seguros. Eles vão render menos que os outros que eu te mostrei, mas ainda assim eles vão estar rendendo. E eu aproveito aqui para responder uma pergunta que eu recebo bastante. Nigro, quanto eu devo ter no meu fundo de reserva? A melhor resposta para isso é pelo menos 12 meses do seu salário atual. Isso garante que você possa dormir tranquilo à noite, caso você perca o emprego, por exemplo. Se você estiver bem preparado, esse é o tipo de acontecimento que não vai te tirar da rota da riqueza. Eu vi muitos amigos que, por não se prepararem corretamente, quando eles perderam o emprego ou tiveram algum problema, eles passaram por muito perrengue. Você quer uma dica boa para começar o seu fundo de reserva? A melhor porta de entrada que eu conheço é o Tesouro Selic. Além de ser super seguro, porque se trata de um título do governo, ele ainda apresenta uma rentabilidade excelente. Na aula 2, eu vou mostrar outras opções que também são muito interessantes. A gente falou sobre muita coisa até agora. Como teve muita coisa, deixa eu recapitular. O meu principal objetivo com essa aula é que você saia daqui entendendo que para conquistar qualquer coisa na vida, você precisa primeiro mudar a sua maneira de pensar e agir com relação a dinheiro. O conhecimento técnico é apenas uma parte dessa equação. Sem essa mudança, você pode se tornar refém de ideias pré-concebidas e de vieses cognitivos. Além de ter uma atitude saudável quando o assunto é dinheiro, você precisa entender que a acumulação de patrimônio é um processo e não um evento extraordinário. Toda pessoa de sucesso segue por caminhos muito parecidos. E se você for capaz de reconhecer e seguir esses passos, você pode mudar a sua vida. Assim como aconteceu com o Ronald Read, você pode também não ter vindo de uma família rica, mas os seus filhos podem. Isso começa com as escolhas que você toma hoje. O processo que eu compartilhei com você, que é a metodologia da Arca, ele não nasceu do nada. Ela segue um princípio milenar de dividir o seu patrimônio em 3 partes: investimentos, negócios, terras e reserva. São princípios muito simples e que talvez por isso eles sejam tão subestimados pelas pessoas que não alcançam resultado nenhum. E para fechar essa recapitulação, eu quero te contar uma breve história. Eu espero que você guarde essa lição na sua mente até o nosso próximo encontro. Apesar de se tratar de um relato retirado da Bíblia, ele não tem nada a ver com religião, mas com a nossa atitude quando a gente é desafiado a sair da nossa zona de conforto. Na Síria, existe um homem muito poderoso chamado Naamã. Ele era líder do exército. Naamã sofria de lepra e ele ficou sabendo que Israel tinha um profeta com o poder de curá-lo. Esse homem era um profeta chamado Eliseu,
Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, com toda uma comitiva, soldados, cavalos e vários presentes, ele foi recebido pelo servo de Eliseu com o seguinte recado: o profeta Eliseu falou que se você se banhar 7 vezes no Jordão, você vai ser curado da lepra. Aí o Naamã, que era um homem muito importante, ficou extremamente indignado pelo fato de Eliseu não ter se dado ao trabalho de ir recebê-lo. E além de não receber Naamã com todas as honrarias, a instrução enviada por Eliseu de entrar no Rio Jordão beirava a afronta, porque se tratava de um rio pequeno e cheio de lama. Na Síria, tinham rios bem mais importantes, como Abana e Farfar. E aí ele estava indignado com o tratamento recebido, Naamã foi embora bravo. No caminho para casa, um dos servos desse homem falou uma coisa muito simples para ele que mudou o rumo da história. Ele disse assim, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. O Naamã ele pensou bem, engoliu orgulho e resolveu seguir as instruções, por mais simples que fossem. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada como a carne de um menino e ficou purificado. A cura para esse homem veio quando ele parou de questionar e simplesmente começou a agir. E muitas vezes nós somos iguais a Naamã. Quando a gente vê alguma coisa que parece simples demais, a gente duvida que aquilo possa trazer resultado. Mas tudo que eu passei hoje para vocês são ações que eu mesmo fiz. E eu faço todos os dias com o meu próprio patrimônio. Eu não ensino nada que eu mesmo não esteja disposto a fazer. E no próximo encontro, a gente vai ver isso tudo acontecendo na prática. A gente vai começar definindo uma estratégia geral para a nossa carteira, sempre seguindo cada um dos princípios que a gente viu hoje, passo a passo. E aí, com a estratégia definida, a gente vai entender qual é a hora certa de escolher cada ativo e como fazer para descobrir quais desses ativos atendem os critérios do nosso plano. Então, fique muito tranquilo ou tranquila, porque você vai ter acesso completo a todos os ativos que eu estou de olho. Eu não vou esconder nada. Já na última aula, aí vai ser a hora de botar a mão na massa e comprar os papéis que você achar que fazem mais sentido para você. Bom, tá animado para seguir nessa jornada comigo? Antes de terminar, aqui vai um lembrete final. Não se esqueça de comentar aqui embaixo dessa aula com a hashtag Desafio 7 milhões, me contando qual foi o maior aprendizado que você tirou desse conteúdo. O melhor comentário vai receber uma bolsa integral para participar da 20ª turma da mentoria do Meu Milhão, que abre as inscrições no próximo dia 10 de outubro. Na segunda, logo cedo, a gente vai soltar o anúncio no grupo de WhatsApp, revelando o nome do Felizardo ou da Felizarda. Se você não está no nosso grupo exclusivo do Desafio 7 milhões no WhatsApp, já clica no botão e está em algum lugar nessa página e entra lá. Esse é o canal onde você vai ter todas as atualizações sobre o Desafio 7 milhões. Você vai poder baixar um mapa mental da aula e ainda vai receber as informações sobre as inscrições da nova turma da mentoria. E os participantes desse grupo também vão receber acesso exclusivo a alguns super bônus para os primeiros inscritos, que a gente vai revelar em breve. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.